Os 3 aspectos da cruz. Parte 21. No último vídeo, Elias atravessou o Jordão com Eliseu, simbolizando a passagem pelo Calvário e a morte para o ego e o mundo. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, que representava a unção com poder do alto, um presente de Deus que exige um compromisso total. Neste vídeo, antes de abordarmos a disciplina do corpo, é essencial experimentar a santificação. Sem ela, qualquer disciplina seria inútil, pois o velho homem está morto em Cristo. A santificação é a purificação do pecado, não a erradicação da natureza humana. Após a santificação, a vida diária deve refletir a libertação do pecado e do diabo. Vamos ao conteúdo. 1. A aplicação diária da cruz. O controle do corpo, disciplina. Evidentemente devemos ter em mente que os 2 primeiros aspectos da cruz foram não somente compreendidos, mas principalmente experimentados. Antes de passarmos ao estudo da disciplina do corpo do cristão pelo Espírito Santo, é absolutamente essencial tornar a enfatizar, em especial, a crise da santificação, já vista anteriormente. Se não tivermos experimentado a grande bênção da santificação, qualquer ato de disciplina seria tentar melhorar o velho homem, e isto é impossível. A Bíblia declara que o velho homem está morto, pois Cristo tomou toda a raça pecaminosa, todos nós, e levou-a ao Calvário. Mas cabe a nós aceitar esta verdade, que, unidos a Cristo, morremos, e confiar que o Espírito Santo tornará isto tão real à nossa experiência, que possamos viver na perspectiva do que a Bíblia nos orienta a fazer. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6 verso 11. A velha natureza é a natureza humana maculada pelo pecado, mas agora a nova natureza é a natureza humana purificada do pecado, a mesma natureza, mas numa relação diferente. Como vimos, a santificação não é a erradicação total de uma natureza e sim, a purificação de toda a pessoa, do pecado. Nenhuma parte de nós é, ou pode ser, removida. Há, sim, uma crise de regeneração, seguida pela crise de santificação. Mas, o que vem depois da santificação? Que espécie de vida diária será agora coerente com esta confissão de libertação do poder do pecado e do diabo? Como viveremos esta vida santificada? Tendo em vista que o velho homem precisa da cruz, de uma real negação do ego mediante um ato definido, devemos agora avançar para ver que o novo homem também precisa da cruz. Isto nos introduz no terceiro e mais profundo aspecto da cruz, a aplicação diária da cruz ao novo homem nas disciplinas diárias, nos sacrifícios diários, no quebrantamento diário, na intercessão diária, na guerra diária. O homem que anda em novidade de vida precisa ser disciplinado. E, se não tomar a cruz diária, terá as mesmas perturbações antigas. Pelo fato de a maior parte de nossas tentações referir-se ao corpo, o seu controle é absolutamente fundamental e necessário. Uma vez que o diabo não pode tocar diretamente na relação íntima da alma com Deus, ele gasta a maior parte do tempo atacando o homem exterior, a casa onde o homem vive. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9 do verso 23 ao 27. A real necessidade da vida humana não é só a purificação de todo o pecado, é preciso também que ponhamos as coisas na ordem de Deus. Para tal, neste aspecto, o corpo deve ser servo e não senhor. Devemos conservar o corpo sob controle, o espírito imperando e o corpo obedecendo e não mandando. No entanto, tentar disciplinar o corpo pela própria energia sempre falha,
pois que jamais conseguimos o domínio próprio por nós mesmos, é fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5 verso 23. O verdadeiro autodomínio jamais se separa da cruz. Há uma tentativa carnal para a disciplina, como há também um modo espiritual de consegui-la. O modo espiritual é o caminho da cruz, cedendo-se alegremente em cada ponto, em obediência ao Espírito Santo. Tomar diariamente a cruz tem um preço. As Escrituras nos ensinam que somos seres tripartites. Que o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5 verso 23. Quanto precisamos desta cruz diária, não como crise, mas como processo. O Senhor pede que sejamos um sacrifício vivo e que nos disciplinemos de contínuo. Não podemos deixar que o corpo nos governe, mas devemos discipliná-lo e dirigi-lo. Mediante o Espírito, com suas faculdades de consciência, adoração, comunhão e intuição, temos consciência de Deus. Pela alma, com suas faculdades de inteligência, mente, emoção e vontade, temos consciência de nós mesmos. E, pelo corpo, a parte visível do homem, juntamente com seus sentidos, temos consciência do mundo. Muitos acham que depois da crise de santificação tudo está resolvido, e que só resta cruzar os braços e aguardar o céu. Mas não é assim não. O Senhor não faz para nós um novo caráter na crise de santificação, porque nós mesmos é que devemos edificar nosso caráter, respondendo adequadamente a Deus em todas as circunstâncias desta vida. Ele lida com a nossa disposição se seguirmos o nosso próprio caminho, e a conduz a um fim, de maneira que o Espírito e o sangue purificam o coração. Também nos dá uma nova disposição. Todavia, devemos abandonar muitos hábitos antigos, trazidos à nossa vida nova, os quais não glorificam a Deus e nem pertencem ao novo homem. Deve-se pôr fora cada hábito inconveniente. Muitos confundem o velho homem com a carne, a natureza humana. Eles não são a mesma coisa. Quando Deus fala de sua relação com o velho homem, refere-se sempre a um fato definido. Vós estáis mortos, o corpo do pecado seja destruído, morremos com Cristo, fomos, pois, sepultados com Ele. Em nenhum lugar das Escrituras se afirma que a carne está morta. A carne precisa ser destronada da posição de dominadora, e então conservada no lugar da crucificação. Em essência a carne, natureza humana, nada tem de má em si, a não ser quando ela governa e vive para si. Deus condena o pecado na carne. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Gálatas 5 verso 24. A carne é crucificada no sentido em que termina o seu domínio e também a sua liderança, que passam então a ser do Espírito. O Senhor Jesus teve carne como qualquer criatura humana, pois que a palavra diz que nos dias da sua carne. A única questão, e fundamental, é que ela não o dominava. É a carne pecaminosa, a natureza humana como agente orientador, que deve ser rejeitada e deposta, e ela é pecaminosa somente quando reina. Quando o Espírito governa, a carne é pura e está na posição certa. É veículo através do qual o Espírito se expressa. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.